informação. Vai lá. Lança a informação. Galera, é o seguinte, o Mumu recebeu uma informação ontem, né, e eu tô vendo já alguns tweets colocando, e ele me dá esse puxão de orelha, eu vou dar esse puxão de orelha dele, podia ter colocado, né, mas traz aí uma possível negociação, Mercado da bola logo, hein? Mercado da bola que está acontecendo no Vasco da Gama, Mumu. Possivelmente pode estar acontecendo. Tá saindo qual Twitter que eu não vi aqui? Eu mandei no teus amigos. Mário Coelho acabou de lançar. Cara, é assim. Você recebeu essa informação, você passou pra gente ontem essa informação. Vou até olhar o Twitter aqui pra deixar bem claro. Possível, tá? Não tem nada confirmado. A gente tá tentando apurar. Isso. Eu recebi a informação ontem. Aí agora você já pode até twittar e eu vou te enviar o formato que você twita aí, por favor, tá? Manda pra mim, então. Tá bom. Não, e eu vou falando aqui, aí você já vai até criando a cronologia anotando aí. Porque, tipo assim, bora lá. Ontem eu recebi a informação à noite. Qual o nome da empresa? É Eagle, né? Eagle. E a empresa do John Textor estava interessada em contratar o menino Ryan. Só que depois a informação veio da seguinte forma, que a Eagle teria fechado o contrato de compra do Ryan por 10 milhões de euros e que o Vasco também, no meio dessa venda, teria conseguido 10 datas para jogar no Newton Santos. É por isso que eu estou desde ontem atrás do bordeiro da partida com o Fluminense. Por quê? Porque dentro desse contrato teria ali que o Vasco não iria ter custos para jogar no Engenhão durante 10 partidas, 10 datas. E aí eu estava atrás desse borderô para poder entender se teve custo ou não nessa partida, porque se não tivesse, eu ia trazer a informação completa juntamente com o borderô para poder testificar o que a gente estava falando sobre os valores. Então, assim, a informação é que a Eagle comprou, né, o Ryan por 10 milhões de euros. Possivelmente o Vasco vai segurar aí cerca de 10 a 20% do jogador e teria essas 10 datas. Né? O valor hoje da cotação seria de 60 milhões de reais, né, para o Vasco da Gama, pelos esses 80% do jogador. Então, assim, eu tinha essa informação ontem, a gente não trouxe ela, até cheguei aqui hoje falando com os meninos, tem aqui nos grupos de WhatsApp nossa, eu não tenho problema nenhum em colocar aí na tela, se for o caso, não tem problema nenhum. A gente até buscou outros meios para ver se a gente conseguisse esse borderô para outros amigos, sacramentar essa para cravar, né? Sim. Eu até comentei aqui, a gente estava na inicial, eu falei assim, cara, se alguém dá essa informação, eu vou ficar muito bolado, porque, tipo assim, quem me passou é uma pessoa de muita confiança, mas ela falou assim, Mumu, eu recebi isso aqui, mas, cara, trata bem, aprofunda, para poder dar a informação correta e certa. Então, assim, a informação que a gente tem, volta a repetir, né, que o Ryan foi vendido por 10 milhões de euros lá para Eagle, que é a empresa do John Textor. E lembrando... Ou seja, vai para o Lyon, né? Ele vai para o Lyon. E dentro desse contrato que o Vasco fez, ele vai para o Lyon e ele não poderia jogar no Botafogo agora. Caso ele voltasse para o Brasil, o Vasco seria o clube a ser escutado primeiramente. Não é que o Vasco tenha prioridade, olha só, o menino vai voltar para o Brasil. Vocês têm interesse? Ah, não temos. Então ele poderia ir para o Botafogo. É o mesmo caso o Michael, quando voltar para o Brasil, ser ouvido primeiro pelo rival. Pelo rival, o time do Flamengo, porque eles, né, fizeram isso da cor. É o que está no contrato hoje do Coutinho, que tem uma multa lá contra o time da Gávea. Então, assim, essa informação, a gente estava receoso em trazer por qual motivo, cara? Porque eu trabalho da seguinte forma, eu não quero aqui o dito torcedor vascaíno, não quero aqui, não estou dizendo que quem trouxe também, a rapaziada do Mário Coelho, tá fazendo isso, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando eu tive essa informação ontem, eu posso provar para vocês, coloco na tela sem problema nenhum. Só que o que acontece? Eu estava tendo cuidado de trazer essa notícia, compartilhei com meus amigos aqui, né, da bancada, porque a gente trabalha em conjunto, então a gente tem que trazer informação. Sim, o Felipe Charbel, 10 milhões de euros, tá? Que daria hoje 60 milhões. 60 milhões de reais. Um pouquinho mais de 60 milhões de reais. Ouvi a cotação, dá 61 milhões, mais ou menos. Então, assim, essa seria a informação que a gente recebeu no dia de ontem. Agora, como os amigos também lá do Mário Coelho colocou isso, vamos aguardar para ver. Observando o valor da venda pelo futebol que o Ryan joga e pela possível porcentagem que o Vasco vai segurar, tipo de 20%, com os 10 jogos, vamos supor, né, 10 jogos, se você gasta ali 300 mil reais para poder alugar um engenhão, são 3 milhões de reais que você vai economizar, fora o que você vai ganhar com os jogos. Então você tem que pensar o seguinte, eu vou economizar 3 milhões para pagar de aluguel nos 10 jogos, mas eu vou ganhar nesses 10 jogos. E aí se a renda for de 3, 4, 5 milhões, é sua.
porque está dentro do contrato dessa forma. E aí, você ganharia 60 milhões de cara e você seguraria uma porcentagem do jogador, que até onde a informação chegou é de 20%, que iria ser segurado. Então, querendo ou não, se tem uma possível venda dele lá, ele jogando bem no Lyon indo para outro clube da Europa, o Vasco teria aí os 20%, que ficaria mais a parte do sistema de solidariedade, que é outra situação. Só que o sistema de solidariedade seria o mínimo, porque ele não ficou até os 21. Ele não tem a base completa. Aí eu acho que 2,5, né? E o John Texel provavelmente já está ciente que o Ryan, né? Ele não é bobo nem nada, tem uma equipe que fica por trás dele, que grandes equipes do mundo, né, já ficaram de olho em cima do Ryan. Então, possivelmente, essa possibilidade de estar indo para o Lyon e do Lyon se desempenhar bem e ir para um City, para o próprio Real Madrid, Barcelona, que esses clubes aí já estiveram de olho nele. Ô, André... Ele tá fazendo lá o Twitter, ele tá fazendo Twitter. Tá fazendo o Twitter? Aqui, que ele tava mas então, vou trocar ideia contigo aqui mesmo. Você acha, neste momento, o Ryan 10 milhões tá valendo? Lembra que eu comi, cara? De euros? Se tu pegar euros, a live de sexta-feira, acho que foi de sexta-feira que eu vim, não, sexta-feira eu não estava aqui. Foi quarta ou quinta-feira que eu estava aqui, eu falei sobre isso, ó. Até fez, se chegasse, até o Sérgio estava aqui, não, eu não venderia, eu voltava para base, lembra? Falei, se chegasse 10 milhões de euros aqui, eu venderia ele e segurava uma porcentagem para poder você aproveitar esse valor de 60 milhões. Você consegue fazer uma janela agora, consegue tocar o clube e, querendo ou não, amanhã ou depois, se ele tiver uma venda mais, você ganha. Porque assim, né, a gente está olhando o retrato hoje do Ryan do último jogo, que conseguiu evoluir novamente, mas é um Ryan que vinha em diversos jogos muito mal, muito abaixo. Vamos ser sinceros, muito abaixo. Nesse jogo ele até jogou direito. É o que eu tô falando, a gente tá vendo o retrato do último jogo. Mas se a gente for olhar o retrato muito abaixo do que ele tem. E o Sérgio, quando chega aqui, fala várias vezes, e eu concordo com isso, com ele 100%, que, a gente tem que pegar e voltar esse menino para baixo pra gente não desvalorizar mais ele, eu concordo. Mas o staff não quer. O staff quer que ele continue no profissional, porque, na visão do staff, é um retrocesso ele voltar à base. Sim. Entendeu? Porque, o jogador que veio da base, voltou para profissional, agora voltou para a base, é um retrocesso. Então, o staff não quer. E aí foi quando essa informação chegou para mim. E principalmente que, o Ryan é bem visto no futebol, no cenário do futebol da base, como uma das grandes joias, ao lado do próprio Endrick, tá? Não, sim. Ao lado do Endrick, do Estevão. Mas é o que eu falei, né? Eu acho que, assim, o Endrick, ele é mais qualificado tecnicamente. E eu não tô comparando eles, tá? Eu tô falando que Endrick, Estevão sim. E o Ryan, eles vieram como um grande alicerce da base e com um futuro muito grande. É porque eu vou chegar aí, porque, assim, eu acho que o Ryan sobressaiu muito. Eu falei, foi na quinta-feira, obrigado, Charbel. O Charbel tá lembrando que foi na quinta-feira. Aqui, porque ele, cara, é um jogador muito grande, muito forte. Então ele sobressaía, primeiramente, fisicamente, em cima dos jogadores da base, dos outros clubes. Você pode ver o próprio Endrick, que sobressaía muito. Só que o Endrick tem, querendo ou não, a parte tática melhor. Né? E o enredo também, né? O refino melhor. A bola, da forma de jogar, das coisas fazer. Já o Ryan é um jogador muito mais físico, que tem uma velocidade, tem a força no chute, tem, né? Ele é mais trombador, ele consegue driblar, tem um contra um básico, mas não é tão aflorado igual o do Endrick. Então, por isso que eu vejo que Endrick e ele se sobressaíram muito. O Estevão, para mim, entre os dois, é o melhor. Porque o Estevão, ele não tem esse corpo todo, tecnicamente ele é muito melhor. A visão dele é muito maior, o drible, um contra um, a velocidade. O espaço curto. A mudança de rotação dele é absurda. Então, para mim, o Estevão é melhor do que os dois. Né? Vamos ver no futuro o que vai dar. Mas, para mim, observando hoje... Só acho que foi pro time errado, mas tá bom. O Estevão é melhor. Então, assim, cara, por isso que a gente vê que o Ryan sobressaiu muito na base. E quando ele sobe pro profissional, que aí ele equipara, pelo menos a parte física, aí você vê que a parte tática dele... Aí deu uma queda também. Entendeu? Então, para mim, é isso. Agora, 10 milhões, muita gente vai gritar, muito pouco e tal. Mas, cara, são 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. 10 milhões mais 20%? Caso ficando. Não tá ruim. Entendeu? E os 10 jogos. Porque, tipo assim, aí vai falar assim, mas esses 10 jogos foi troco. Legal. 3 milhões que você deixa de gastar para pagar. Mas o que você pode ganhar arrecadando com os jogos? Mas tem outro porém aí, cara. Entendeu? Essa negociação, caso concretize, caso tenha sido concreta já,
pode ter sido uma aproximação do Vasco com o próprio John Textor para utilizar o Engenhão durante as reformas de São Januário, cara. Porque a gente, querendo ou não, né, André? Estamos sem casa, a gente não tem lugar para jogar. Até a data de hoje, dia 12/8, às 13 horas da tarde, o Vasco não tem local específico para jogar enquanto estiver fazendo a sua reforma da casa. Mas, André, quero saber aí de você, cara, o valor do Ryan, 10 barão, todo esse enredo que foi feito aí para trazer para venda, possível venda, que falta só sacramentar, né, Mumu? Sim. Falta só... a informação que chega é essa, que, cara... Não, a informação que chega é que fechou, que tá tudo já tá fechado. Que agora a gente vai saber como é que o Vasco vai anunciar isso. Então. Mas sim, a informação que chega é que foi comprado, a empresa do John Textor compra por 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Tem os 10 jogos aí que o Vasco vai ter. Por isso, gente, eu volto a dizer, tem que enfatizar, porque o pessoal lá tem que entender isso. A gente tá aqui desde ontem, e se você pegar aqui, o Digão tá perguntando, o André procurou, o site da CBF não tá funcionando, a gente queria muito o borderô para entender se o borderô dessa partida já estava sem custo. Se tivesse zerado o valor do aluguel, é batata. Matou. Então, era isso que eu tava esperando para anunciar, para falar sobre essa situação. Porque eu falei, cara, eu quero ter algo para embasar, não para trazer algo infundado, para trazer algo para poder aplicar mesmo, mas felizmente, né, a gente não... olha só lembrando assim, o Rogério Nogueira traz até uma informação aí que eu tava buscando ela aqui, e é isso mesmo, tá? O Lúcio Rodrigues, o Grupo City acabou de comprar ele por 12 milhões de euros, tá? Junto ao time lá do Uruguai, ao Liverpool do Uruguai, né? Então assim, o Ryan por 10 milhões, sendo um cara ainda, não é nem 18 anos fez ainda, tá? O Ryan é o preço, galera, tá? Quando a gente compra aqui, a gente comprou o Orediano, que é um prospecto até um pouco mais avançado do que tudo a gente pagou, o quê? 4 milhões de dólares. Você entendeu? Então, assim, esse é o preço mesmo do Ryan, tá? Mas pô, o Endrick saiu. Cara, se o Ryan estivesse jogando pelo menos perto do que o Endrick joga, sim, você poderia cobrar 20, 30 milhões de euros. O problema é que o Ryan, tentaram depositar isso no Ryan e o Ryan não correspondeu. Então, assim, para momento... E o título também, né? E título também. Aumenta o valor do jogador, pô. Você não vê o próprio Renier. Renier foi vendido a um preço absurdo pro Real Madrid, porque ele estava sendo campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? E o Endrick foi campeão, se eu não me engano, brasileiro de Libertadores, então o preço dele ele levou, óbvio que ele levou.